Em 1587, um pequeno grupo de colonos ingleses conseguiu estabelecer uma pequena colônia na ilha de Roanoke, na costa leste da América do Norte. Esta colônia estava prestes a ser a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo, servindo como um ponto de apoio para futuras expansões e oportunidades econômicas. No entanto, o destino tinha outros planos. Em algum momento entre a fundação da colônia em 1587 e o retorno de seu líder, John White, em 1590, o assentamento na ilha de Roanoke desapareceu sem deixar rastros. Isso mesmo, 115 pessoas simplesmente desapareceram no ar. Suas novas casas, que antes se erguiam orgulhosas e cheias de potencial, foram desmontadas. Os barcos da colônia costeira não foram localizados. Tudo que podia ser carregado havia sido levado embora, deixando o assentamento outrora promissor apenas um mero eco de seu antigo eu. Curiosamente, no entanto, este ato de desaparecimento não foi feito totalmente sem deixar rastros. Tudo o que restou foi uma palavra críptica esculpida em um poste de madeira. Croatoan, esta única inscrição enigmática alimentária, séculos de especulação, investigação e mistério em torno do destino da colônia de Roanoke, que ficou famosamente conhecida como a Colônia Perdida. Mas o que aconteceu com os infelizes habitantes da Colônia Perdida? Como 115 pessoas poderiam simplesmente desaparecer? Se você procurasse respostas na cultura popular, encontraria uma série de explicações paranormais. Segundo algumas fontes, Croatoan é retratado como um vampiro, um poderoso demônio, ou um assassino semelhante a um humano. American Horror Story torce um pouco essa narrativa, fazendo da palavra Croatoan um gatilho para horrores sobrenaturais. Claro, todas essas são interpretações fictícias, provocadas pela perplexidade que o desaparecimento real da colônia de Roanoke ainda causa. Sim, você ouviu direito. Nós dissemos permanece. Até 2024, ainda não há uma resposta definitiva sobre o que exatamente aconteceu com a colônia. No entanto, existem teorias, abundantes em número e plausíveis em natureza, e nenhuma delas envolve quaisquer criaturas sobrenaturais. Vai entender. Mas para entender como historiadores e pesquisadores chegaram a essas teorias, devemos primeiro examinar as evidências históricas e o contexto em torno da colônia de Roanoke, antes que se tornasse a Colônia Perdida. Em outras palavras, estamos voltando no tempo. Começaremos nossa viagem em 1578, quase uma década antes da colônia de Roanoke ser estabelecida. Este foi o ano em que a rainha Elizabeth I concedeu uma carta a Sir Humphrey Gilbert, um aventureiro e soldado inglês, para explorar e colonizar territórios não reivindicados por reinos cristãos. Naturalmente, converter a população do Novo Mundo ao protestantismo era apenas um dos motivos que impulsionavam a exploração sancionada pela rainha Elizabeth. Outros motivos tinham mais a ver com a atração de uma riqueza incontável. Gilbert viu a carta da rainha como permissão para reivindicar todos os territórios ao norte da Flórida espanhola, ou La Florida, a primeira tentativa de assentamento inglês no Novo Mundo. Infelizmente, ele acabaria reivindicando apenas uma pequena parte desses territórios, agora St. John's, Newfoundland, antes de sua morte em 1583. No ano seguinte, a rainha Elizabeth dividiu a carta entre seu irmão, Adrian Gilbert, e seu meio-irmão, Walter Raleigh. Com sua carta, Adrian poderia reivindicar Newfoundland e territórios ao norte, onde possíveis rotas comerciais para a Ásia poderiam ser encontradas. As terras ao sul foram concedidas a Raleigh, mesmo com a Espanha tendo reivindicações anteriores sobre uma grande parte da região. Sua tarefa principal era estabelecer uma colônia até 1591, servindo como base para ataques contra a frota de tesouros espanhola. O fracasso não era uma opção, pois isso tiraria o direito de Raleigh de colonizar essas cobiçadas terras do sul. Essa disposição explica por que ele não desistiu, mesmo quando confrontado com imensos desafios e contratempos. Alguns dos desafios continuariam a assolar a colônia Rona mais tarde, e possivelmente até contribuir para o seu destino. Por isso, é essencial explorar a incansável busca de Raleigh em mais detalhes. Raleigh partiu para sua primeira expedição em abril de 1584, usando 2 navios liderados pelos capitães ingleses, Philip Amadas e Arthur Barlow. Em julho de 1584, os navios chegaram às margens da atual Carolina do Norte, 3 meses após partirem.
Lá, os exploradores encontraram tribos algonquinas, que eram na maioria hospitaleiras. Levaram 2 nativos para a Inglaterra, Vanchese, um Secotan, e Mantel, um Croatan. No geral, essa expedição foi vista como um enorme sucesso. Por um lado, demonstrou que a área era rica em recursos, parecendo promissora para futuros assentamentos. Por outro lado, deu a todos os investidores ingleses a confiança para financiar este assentamento e expedições seguintes. O próprio Raleigh também viu um ganho pessoal massivo. Após se impressionar com seus esforços, a rainha Elizabeth o tornou cavaleiro em 1585, sendo nomeado Senhor Cavaleiro e Governador da Virgínia, nome dado às novas terras. Mas Raleigh, ou agora Sir Walter Raleigh, não esqueceu sua tarefa principal. Ele fez inúmeros esboços e pinturas da terra, incluindo as pessoas nativas e a flora e fauna da região. Ele também reuniu os fundos necessários para patrocinar uma segunda expedição à ilha Roanoke, que também foi a primeira tentativa de estabelecer uma colônia lá. Armados com conhecimento e recursos, 7 navios comandados por Richard Grenville partiram de Plymouth, Inglaterra, levando 600 soldados e marinheiros. Entre eles, 2 nomes são particularmente notáveis, Ralph Lane e John White. Se você se lembra, esta é a segunda vez que mencionamos White, pois ele era o governador da colônia de Roanoke. Mas ainda não chegamos lá. Estamos em abril de 1585, quando a maioria dos 7 navios comandados por Grenville foi danificada ou destruída por uma forte tempestade no Atlântico. Por isso, Grenville enviou os navios a Porto Rico para consertos. No entanto, esse encontro tumultuado aparentemente serviu como um presságio para o que estava por vir. Primeiro, o relacionamento entre Grenville e Lane começou a se desgastar à medida que surgiam desacordos sobre a direção e as prioridades de sua expedição. Alguns dos grandes navios reparados não conseguiram passar pelas entradas perto da ilha Roanoke, obrigando os exploradores a ancorá-los na costa do Atlântico. Como os navios estavam altamente vulneráveis a mau tempo em sua nova posição, o próximo acontecimento infeliz não deveria ser uma surpresa. O Tiger, navio almirante de Grenville, ancorado, foi gravemente danificado por uma tempestade intensa, que também exterminou seus suprimentos de comida. Decidindo que era o bastante, Grenville voltou à Inglaterra para trazer mais colonos e suprimentos. No entanto, Lane foi deixado para trás, com cerca de 100 colonos encarregados de construir casas temporárias e uma fortificação. No início, as coisas estavam indo bem para a futura colônia. Eles rapidamente fizeram contato com os nativos americanos locais, tendo percebido que não havia como sobreviver sem eles. No entanto, os colonos logo se tornaram gananciosos e cruéis, sequestrando os algonquinos para extorquir suprimentos ou extrair informações. Eles também desencadearam doenças inglesas, como a varíola na população indígena, agravando ainda mais as tensões. As tribos algonquinas viram apenas uma saída para essa situação cada vez mais grave. Os dias dos colonos na ilha Roanoke estavam contados. Para isso, Windina, o chefe da tribo Sequetan, elaborou um plano para cortar o fornecimento de alimentos dos colonos, fazendo com que eles buscassem comida em grupos menores. Divididos, se tornaram alvos mais fáceis para a tribo Sequetan. Porém, em junho de 1586, Lane descobriu o plano de Windina e ordenou sua morte antes da execução do plano. Naturalmente, esse ato não exatamente cativou os colonos para as tribos Algonquian, levando as tensões ao ponto de ebulição. Felizmente para Lane, o explorador inglês Francis Drake chegou à ilha Roanoke por volta dessa época. A chegada de Drake foi uma tábua de salvação para Lane e seu povo, possibilitando a fuga do conflito em escalada. Inicialmente, o plano era apenas fugir para outra parte do Novo Mundo, sob a proteção de Drake. Contudo, após este plano ser frustrado por um furacão, Lane decidiu por outra estratégia. Navegou de volta para a Inglaterra em junho de 1586. Apesar de tal desastrosa reviravolta nos eventos, alguns exploradores convenceram Raleigh a fazer outra tentativa de colonização, com White entre eles. Claro, essa tentativa não tinha relação com a ilha de Roanoke, já não mais segura para os ingleses. Um dos proponentes de tentar novamente, Richard Hakluyt, sugeriu a Baía de Chesapeake como o local para Nova Orleans para a nova colônia. Raleigh concordou, aprovando uma carta que estabelecia a cidade de Raleigh na região em 7 de janeiro de 1587. A carta também nomeou White como governador da cidade, atribuindo-lhe 12 assistentes.
White e seus 12 assistentes estavam entre as aproximadamente 115 pessoas que se uniram à nova colônia. A lista também incluía a filha grávida de White, Eleanor Dare, e seu marido, Ananias. Portanto, pela primeira vez, a lista de colonos incluía mulheres, cerca de 17 para ser exato. Havia também 11 crianças. Mas você sabe o que não estava incluído nesta lista? Forças militares. Dessa vez, 100 soldados embarcando nos navios para a segunda tentativa de colonização. Guarde isso em mente para mais tarde. Em 8 de maio de 1587, colonos saíram da Inglaterra em 3 navios. Chegaram em Roanoke em julho. Agora, deve estar se perguntando, não era para irem à Baía de Chesapeake? Eles absolutamente deveriam. No entanto, o navegador, Simon Fernandes, supostamente se recusou a levar os colonos pela costa do Atlântico, pois demoraria muito. Alega-se que Fernandes queria tempo para saquear navios espanhóis em busca de tesouros antes de voltar para a Inglaterra. Então, vamos recapitular rápido. Nossos colonos agora são forçados a permanecer na ilha de Roanoke, enfrentando a presença iminente de tribos nativas americanas hostis. Tudo isso sem nenhum soldado entre eles. Não está parecendo bom, não é? Para piorar a situação, os colonos logo ficariam sem suprimentos, já que não podiam contar com reabastecimentos das tribos locais. Além disso, Eleanor deu à luz em 18 de agosto de 1587, trazendo uma filha para um mundo cheio de incertezas, escassez e perigo. Ainda assim, a filha foi batizada como Virgínia, para honrar o fato de que ela foi a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo, ou Virgínia, como a rainha Elizabeth proclamou essa região. O nascimento de sua neta provavelmente foi um dos últimos incentivos que White precisava para retornar à Inglaterra e buscar ajuda para a colônia em dificuldades, embora relutantemente. Então, ele fez exatamente isso no final de agosto de 1587. Seu plano era garantir mais suprimentos para os colonos e começar sua viagem de retorno em março de 1588. Mas, como a sorte teria, seu plano se tornaria apenas um dos muitos planos fracassados e infortúnios em torno da colônia de Roanoke. Então, o que aconteceu desta vez? Bem, apenas um pequeno problema de uma guerra total com a Espanha no horizonte. Justamente quando White chegou na Inglaterra em novembro de 1587, um conflito massivo estourou entre a Marinha Real e a Armada Espanhola. A rainha Elizabeth rapidamente convocou todos os navios para enfrentar a força naval espanhola. No entanto, os navios que White planejava usar para voltar ao Novo Mundo, de forma alguma, poderiam resistir ao poder marítimo da Armada Espanhola. Então, o Conselho Privado o proibiu de usá-los. O ano de 1588 foi principalmente reservado para a investigação espanhola da colônia de Roanoke. Os espanhóis temiam que a posição fortalecida dos ingleses no Novo Mundo pudesse ameaçar seus interesses. É por isso que eles vinham coletando informações sobre as colônias de Roanoke desde 1585. Em 1588, Vicente González, um explorador espanhol, foi ordenado pelo rei da Espanha, Felipe II, para explorar a Baía de Chesapeake. González não encontrou nada na baía, mas conseguiu descobrir acidentalmente o Porto Fernando ao longo dos Outer Banks. Acreditando ser uma base inglesa secreta, correu de volta à Espanha para relatar sua descoberta. O rei Philip planejou lançar um ataque a essa base secreta imediatamente, mas foi impedido pela derrota de sua armada. Isso mesmo, a chamada Armada Invencível não fez jus ao seu apelido. Foi derrotada na costa de Gravelines, na França, pela força naval inglesa comandada pelo Lord Charles Howard e nosso bom amigo Sir Francis Drake. Mais uma vez, Drake salva o dia. A batalha final ocorreu em 29 de julho, forçando a armada devastada a recuar para o norte, para a Escócia. Quando os navios restantes retornaram à Espanha, metade da armada inicial estava perdida e aproximadamente 15 mil almas haviam perecido. No entanto, levaria quase 2 anos antes que White pudesse voltar à ilha Roanoke para fornecer alívio à sua colônia. Ele iniciou sua viagem de volta em 20 de março de 1590, quase 3 anos após sua partida. Ele chegou à ilha Roanoke em 18 de agosto de 1590, que coincidentemente era o 3º aniversário de sua neta. No entanto, não haveria comemoração, pois sua neta não estava em lugar nenhum, assim como o resto da colônia.
O grupo de White encontrou pegadas frescas na areia, mas não avistou pessoas, colonos ou tribos. Uma das primeiras coisas que viram foram 3 letras esculpidas em uma árvore: C-R-O. Quando chegaram à antiga entrada da colônia, também viram a palavra Croatoan esculpida em um dos postes. White interpretou essas 2 inscrições como um sinal de que os colonos se mudaram pacificamente para a ilha Croatoan, agora conhecida como Ilha Hatteras. Mas por que ele estava tão confiante nisso? Bem, porque em 1587 ele instruiu os colonos a deixar um código secreto indicando seu destino caso precisassem se mudar por qualquer motivo. Então, o grupo de White planejou ir à ilha Croatoan, no dia seguinte situada a 80 quilômetros ao sul da ilha Roanoke. Agora, neste ponto, você ficará surpreso quando dissermos que nada resultou desse plano? Desta vez, um cabo de âncora se rompeu no navio que deveria navegar para a ilha Croatoan, o Hopewell. A tripulação pretendia invernar no Caribe e voltar aos Outer Banks na primavera de 1591. No entanto, este plano também não deu certo. Sem surpresas aí. Hopewell foi desviado de seu curso e foi forçado a tentar aterrissar nos Açores, Portugal. Ventos fortes também interromperam este plano, forçando Hopewell a voltar para a Inglaterra. O navio chegou em seu país de origem em 24 de outubro de 1590. White nunca retornaria à ilha Croatoan, ou saberia com certeza o que aconteceu com sua colônia, incluindo sua filha e neta. Ele se aposentou em uma casa na Irlanda e escreveu um relato de sua viagem à Virgínia em 1593, sugerindo que a colônia ainda poderia estar viva. Curiosamente, Raleigh não se preocupava muito com a colônia desaparecida. Tudo o que ele se importava era que, enquanto fossem presumidos vivos, suas reivindicações à Virgínia eram válidas. No entanto, ele iniciou uma investigação oficial sobre o assunto, navegando para Outer Banks em 1595, mas percebeu-se que a viagem tinha um objetivo diferente, não ligado aos colonos: encontrar Eldorado, a lendária Cidade do Ouro. Ao contrário de Raleigh, muitos pesquisadores subsequentes expressaram interesse genuíno em encontrar os colonos perdidos. Vamos listá-los e seus achados em um estilo rápido. Bartholomew Gilbert foi morto por nativos americanos em 1603 durante uma viagem à Baía de Chesapeake, em local incerto. John Smith, 1607 a 1609, investigou um lugar misterioso chamado Pacrocanic após o estabelecimento do assentamento de Jamestown, mas não encontrou vestígios dos colonos. William Strachey, 1610 a 1612, escreveu: A história da viagem à Virgínia, Britânia, após visitar Jamestown, sugerindo um massacre em Roanoke, e John Lawson, 1701 a 1709, a atual Ilha Hatteras, e assumiu que a colônia de Roanoke havia se assimilado às tribos indígenas americanas. Após a investigação de John Lawson, o interesse na colônia de Roanoke e seu destino diminuiu quase totalmente. Quase 140 anos se passariam antes que fosse renovado, tudo graças a uma história de revista de 1837 que introduziu o mito de Virginia Dare, neta de White, e a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo. Este artigo também foi o primeiro a se referir à colônia de Roanoke como a colônia perdida, adicionando um poderoso elemento de intriga histórica a esta história intrigante. A pesquisa sobre a colônia perdida continuou e ainda continua mais de 180 anos depois, e ainda ninguém conseguiu encontrar uma prova definitiva do que aconteceu com os colonos. Mas como mencionamos ao introduzir este vídeo, não faltam teorias. Teoria número 1. Os colonos se assimilaram às tribos indígenas americanas. Essa especulação apareceu tão cedo quanto 1605 e permanece uma das explicações mais populares até hoje. Como a palavra Croatoan era a única evidência tangível deixada pela colônia, isso não deveria ser surpreendente. Então, de acordo com essa teoria bem aceita, a maioria dos colonos viajou para a ilha Croatoan por volta de 1587 e se estabeleceu lá. No entanto, a inscrição Croatoan não era a única evidência para essa teoria. Desde 1998, o projeto Croatoan visava corroborar essa história com evidências arqueológicas. Os pesquisadores deles visitaram aldeias Croatoan
e encontraram vários artefatos e objetos que apenas os colonos ingleses usavam ou possuíam. Além disso, há a suposta existência das chamadas Pedras Dare. Alguns acadêmicos acreditam que essas pedras contêm inscrições feitas pela filha de White, Eleanor, para seu pai, contando-lhe o destino da colônia. No entanto, muitos estudiosos também consideram essas pedras uma farsa. Mas o que certamente não é uma farsa são os relatos de Lawson, que visitou a ilha Croatoan no início do século XVIII. Ele afirmou que alguns dos Croatoans tinham olhos cinzentos, uma característica improvável para os nativos americanos. Isso o levou a acreditar que havia descendentes dos colonos de Roanoke vivendo entre os Croatoans. Claro, isso também significaria que os colonos chegaram à ilha Croatoan. Porém, esta ilha é apenas um destino sugerido pelos que creem na sobrevivência da colônia de Roanoke. Outras teorias sugerem que os colonos podem ter viajado para o oeste através do Albemarle Sound para chegar ao rio Chowan. Uma pequena cidade indígena americana, chamada Metaken, também foi identificada nas proximidades e acredita-se que tenha acolhido alguns dos colonos. Por quê? Porque os pesquisadores encontraram evidências sugerindo que os ingleses viviam lá. Essas coisas incluíam cerâmica tradicional inglesa chamada borderware, um gancho de metal provavelmente usado para esticar tendas, um aglet e um pequeno tubo de cobre usado para fixar fibras de lã. Mas, independentemente do destino, uma coisa é certa: a colônia não permaneceu unida em sua totalidade. Afinal, não havia uma única tribo ou aldeia indígena americana que pudesse sustentar mais de 100 pessoas. Logo, embora grande parte da colônia tenha ido para a ilha Croatoan, o restante provavelmente se fragmentou em grupos menores e dispersou. Existe uma teoria de que um grupo pequeno permaneceu em Roanoke para informar White sobre a localização dos colonos. Agora, como sabemos, não havia colonos lá quando White retornou, o que pode sugerir que eles não viveram tempo suficiente para contar a história. Infelizmente, é mais ou menos assim que todas as teorias subsequentes terminam, com a morte dos colonos. Mesmo aqueles que acreditam que alguns membros da colônia de Roanoke inicialmente sobreviveram, temem que os guerreiros das tribos Powhatan e Pamunkey partiram para matá-los após algum tempo. O objetivo deles era impedir que novos colonos tomassem suas terras. Isso nos leva à teoria número 2. Os colonos foram aniquilados por tribos nativas americanas hostis. Nós já passamos por isso. As tribos nativas americanas locais não eram exatamente fãs dos colonizadores ingleses antes do estabelecimento da colônia de Roanoke. Embora nem todas as tribos fossem hostis, muitas delas eram, o que era mais do que suficiente para eliminar os cerca de 100 colonizadores ingleses. 2 tribos são suspeitas de terem estado envolvidas na aniquilação da colônia de Roanoke, os Sequetan e os Powhatan. Se você se lembra, a tribo Sequetan teve seu chefe morto por um inglês, dando-lhes muitos motivos para querer retaliar e se livrar dos colonizadores de uma vez por todas. Quanto à tribo Powhatan, o próprio chefe, também chamado Powhatan, disse ao capitão John Smith que os colonos de Roanoke foram mortos por sua tribo para impedir que eles acolhessem novos colonos. Isso não significa que todos os colonos foram mortos de uma vez, mas é provável que a maioria sofreu esse terrível destino eventualmente. Segundo a teoria 3, a Mãe Natureza, não as tribos indígenas americanas, exterminou a colônia perdida. Veja, a vida da colônia de Roanoke no Novo Mundo era uma batalha incansável pela sobrevivência. A colônia tinha recursos limitados, percorria terrenos desconhecidos e implacáveis, e lutava contra inúmeras doenças causadas por micróbios recém-encontrados. Portanto, muitos estudiosos acreditam que os colonos sucumbiram à fome e à doença muito antes de qualquer tribo local poder intervir. A próxima teoria que termina em morte também envolve a Mãe Natureza, mas desta vez pode ter sido o mar que reivindicou as vidas dos colonos de Roanoke. Segundo a teoria 4, os colonos tentaram retornar à Inglaterra no navio abandonado pela expedição de 1587. Este navio poderia ter se perdido no mar, o que explicaria tanto a ausência do navio quanto dos colonos da ilha de Roanoke. Porém, o navio não tinha capacidade para transportar toda a colônia. Portanto, mesmo que a teoria número 4 esteja correta, pelo menos alguns dos colonos tiveram que ficar no Novo Mundo, deixando seu destino incerto. Os colonos que embarcaram no navio provavelmente evitaram a rota padrão através do Atlântico, temendo um ataque espanhol. Então eles poderiam ter tentado um curso direto para a Inglaterra ou navegado para o norte,
esperando alcançar as frotas de pesca inglesas no Golfo do Maine. Para a teoria final, terminando em morte, teoria número 5, os prováveis culpados são os espanhóis. Alguns pesquisadores acreditam que os colonos podem ter encontrado um fim sangrento nas mãos dos espanhóis, marchando para o norte a partir de La Florida. No entanto, todas as teorias envolvendo ataques violentos e repentinos à colônia Rono, ou pelo menos uma parte dela, são frequentemente questionadas. Por quê? Pois nenhum corpo ou restos humanos foram achados na área. Agora, é claro, poderia haver várias explicações para isso. E você? Qual teoria parece mais plausível? Ou você tem outra teoria sobre o que poderia ter acontecido com a colônia de Roanoke? De qualquer forma, gostaríamos de ouvir você. Comente suas opiniões sobre este pedaço da mitologia americana abaixo. E se você gosta deste tipo de vídeos históricos, certifique-se de conferir também estes outros vídeos que temos. Obrigado por assistir.